Sejam bem-vindos ao Infinita Cast, o podcast de infinitas variedades de assuntos. Eu sou o Ricardo Oliver e neste episódio estou com Electra. Ué? Fala alguma coisa, mulher. Peraí, voltei, desculpa. Meu fone desconectou, perdão, gente. Meu fone desconectou, eu não ouvi nada do que o Ricardo falou, desculpa, perdão, gente. Rebobina aí, Ricardo, rebobina. Não, vou deixar assim agora. Só dá um oi aí, Electra. Oi, gente, desculpa. E Rafael Souza. E aí, pessoal? Estamos agora no episódio número 64 e do que a gente vai falar? Sobre este maravilhoso console da Nintendo, que é o Nintendo 64. Meu videogame favorito é o Nintendo 64. Sim, mas quem perguntou? A Nintendo anunciou o 64 no dia 23 de agosto de 93, com o codinome de Project Reality. Certo. Em 94 foi apresentado os arcades, o Cruise USA e o Killer Instinct, né, que rodava ali. A Nintendo falou que era a placa do 64. Do 64. Do 64. Uhum. Pode ver que lá quando... 64. Você vê os vídeos lá, fala, né, que o jogo é baseado na placa do 64. Coming to your home in 1995. Only on Nintendo Ultra 64. Available for your home in 1995. Only on Nintendo Ultra 64. É, verdade. E aí, o 64 ele foi projetado com os processadores da Silicon Graphics, que é a mesma empresa que fez os efeitos especiais do Terminator 2, Exterminador do Futuro 2 e do Jurassic Park. Sabia não? Agora, olha isso. Antes dessa parceria ser firmada, a Silicon Graphics tinha ido falar com a SEGA americana para fazer uma parceria. Antes, a Sony tinha tentado fazer parceria com a SEGA também, né? Que aí a SEGA japonesa vetou. Tanto o Tom Kalinske, tanto o presidente da Silicon Graphics apresentaram o projeto para a SEGA japonesa e a SEGA japonesa simplesmente rejeitou. O Tom Kalinske, puto da vida com isso aí, o que o Tom Kalinske fez? Deu o telefone da Nintendo e falou: liga para eles que com certeza vai dar certo com eles. E foi aí que aconteceu. Foi anunciado aí no dia 23 de agosto o Project Reality. Agora, realmente, que o Killer Instinct e o eu vou falar Cruise Usa, que eu sempre falei Cruise Usa. O Cruise Usa tem as placas, tem ali o processador, a placa do 64. Beleza, é verdade. Só que o console, quando chegou nas casas, já era um console. Ele tinha ali o processamento, né? As especificações um pouco reduzido, né? Para reduzir custos. Essa questão de reduzir custos, a Nintendo usou quando escolheu a mídia cartucho. Foi um motivo que não fechou com a Sony, que eles não gostaram dessa ideia de todo jogo ter loading. E também que escolher a mídia CD iria encarecer ainda mais o console, por causa de toda ali, né? Toda ali as pecinhas ali para rodar o CD. E eu acredito também, eles não falaram isso, mas eu também acredito que usar a mídia CD não era vantajoso para eles, porque eles teriam que pagar para a Sony, porque a Sony era a detentora, né, da mídia. Pior que os caras é foda, né? CD, DVD e Blu-ray, era tudo dos caras, velho. Exatamente. E os cartuchos da Nintendo era feito pela própria Nintendo, né? Então as empresas tinham que pagar para a Nintendo para comprar os cartuchos, além do licenciamento para lançar os jogos, né? E a Nintendo também, nessa época, ela lutou bastante contra a pirataria, né? Ainda mais nas Américas. Exatamente. Porque Exatamente. se eu não me engano... Mas no 64, cara, não, assim, no meu ponto de vista, pelo menos que eu vi aqui, que eu vivi aí em locadora, cara, não tinha tanta pirataria assim não, porque mesmo pirata era caro, velho. Não era tão caro, só que não era confiável, Rafael. Não era tão caro, mas não era confiável, porque assim... Você precisava de um cartuchinho lá especial pra poder encaixar em cima. Eu tive esse cartuchinho, e o videogame esquentava demais.
Falavam mesmo, né, que de certa forma prejudicava ali o videogame. Esquentava demais e os jogos não tinham bateria. Eu tinha o Mario 64 e o Diddy Kong Racing, pirata. Não gravava. Ué, o que adianta? Verdade. E o 64, depois que mudou, né? Depois que a Nintendo anunciou que seria o videogame ia se chamar Nintendo Ultra 64, né? Em 95, se eu não me engano. Mas por questões de patente com a Konami, tiveram que remover a palavra Ultra. E aí, então, ficou somente o nome Nintendo 64. Mas beleza, então, ó. Quinta geração. Que a gente tinha o Play 1, Sega Saturno. Vamos colocar ali o 3DO. O lançamento do 64 aconteceu no dia 23 de junho de 1996 no Japão. Faz tempo. E nos Estados Unidos e no Brasil foi lançado no dia 29 de setembro, com 2 jogos. No Japão foi 3, tá? Foi o Super Mario 64, jogaço. É verdade. Pilot Wings 64, muito legal esse jogo, joguei pra caramba. E um jogo chamado Seikyo Habu Shogi, que se eu não me engano é um jogo de sumo. Lembrando que o jogo mais vendido, o jogo que mais vendeu na geração, nessa quinta geração, alguém adivinha? Zelda? É o Zelda. Não. Não? Ou é o Mario? É o Mario. Super Mario 64 com 11,9 milhões de cópias. Nossa! É o jogo mais vendido da geração. Também o universo 3D daquele jogo ali é sensacional, mano. É verdade. Não tem coisa melhor do que o universo 3D daquele jogo. Ele é muito imersivo. Foi nele que foi estabelecido os padrões de jogos de plataformas 3D, né? Plataforma. Isso. E eu acho que assim, né, a galera que já ia atrás de Nintendo, isso até hoje, né, a galera que compra Nintendo vai justamente ir atrás dos exclusivos, que é o Mario, o Zelda. Então o Mario acho que na época fez a diferença. Sim, o 007 GoldenEye, esse jogo ele foi tão importante, e é um grande jogo, né, vendeu pra caramba também, ele provou que era possível ter jogos de FPS em consoles, porque isso aí era algo exclusivo dos computadores, né? Sim. É verdade. O 64, ele ficou em terceiro lugar no Japão e em segundo lugar na Europa e nos Estados Unidos, né? O Saturno vendeu mais lá no Japão. O 64, que se eu não me engano, ele vendeu ali 33 milhões de cópias. E 388 jogos foram lançados. Eu fico vendo vídeos, né? O pessoal falando, né? Que o problema do 64 é que tinha pouco jogo. Eu falei, cara, mas assim, era poucos jogos? Cara, 380 jogos, você não vai jogar 10, velho. Exatamente, cara. Exatamente. No Play 1 saiu 1000 e poucos jogos, meu. Quem que vai jogar esse tanto de jogo? E aí, assim, saiu poucos jogos, mas, assim, os jogos que foram lançados eram super importantes, cara. Ó, Super Mario 64. Escola para jogos 3D até hoje. Aquele jogo que ganhou o GOT de 2024, se eu não me engano. Como é que é o nome daquele jogo lá do Play 5? O Astrobot? Bebeu da fonte do Super Mario 64. Isso é óbvio. O que era jogos de FPS antes de GoldenEye? Era corredores. GoldenEye você tinha livre movimentação, né? Você tinha que cumprir missões. Se você não cumprir missão, não era só sair atirando e matando todo mundo. Você tinha missões pra realizar pra poder avançar no jogo. O Ocarina of Time, cara, também estabeleceu vários padrões que hoje em dia, por exemplo, o Z-Trigger, né, de você concentrar ali a mira no único inimigo. E outra coisa, os jogos do 64, eles eram jogos longevos, por causa do fator multiplayer. O 64, ele vinha já com entrada para 4 controles. Então, você zerou o GoldenEye, vai se divertir no multiplayer. Você ficava horas ali jogando multiplayer, cara. A Nintendo tinha muito essa pegada também de família, né, de juntar amigos, de juntar família. Então, assim, pra mim, eu acho super ridículo quando fala que, não, que ele tinha poucos jogos. Cara, era poucos jogos, mas eram jogos, assim, ó, que foram extremamente importantes, tanto para o mercado, tanto para os jogadores. Tanto que a Nintendo tá viva até hoje, né? Enquanto outras aí... E ela se mantém, né, fiel ao público dela, né, que sempre foi. Você está ouvindo Infinita Cast. Ei, só um recadinho rápido. Se você tá curtindo o episódio e tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar em seguir, deixar 5 estrelas e comentar o que achou. Isso ajuda demais! Como a Nintendo inventou
inventou de usar a mídia cartucho, cara, várias empresas, vazaram fora, né? Inclusive a Square. A Square era uma grande parceira da Nintendo, né? Grande parceira. Puta merda. A Square tentou de várias maneiras mudar a ideia da Nintendo pra adquirir a mídia CD pra poder fazer o Final Fantasy. A Nintendo não quis. Teve ali as desavenças, né? Entre as duas empresas. Inclusive, na época, o presidente da Square proibiu todos os funcionários de frequentar os escritórios da Nintendo. A Sony viu a oportunidade lá, montou ali um contrato maravilhoso pra Square, não teve como negar. Falando do Play, você sabe o que foi muito vantajoso no Play, velho? Que as desenvolvedoras, elas sempre cobram das desenvolvedoras, né? As empresas, aliás, sim, pra ter o kit de desenvolvimento, né, velho? Pra poder licenciar os jogos e tal. A Sony, ela, pra as desenvolvedoras que deixavam o jogo exclusivo no Play, não pagava nada, velho. Pois é. Isso daí foi uma jogada de mestre da Sony, velho. A Square era uma das poucas empresas que tinha ali o melhor kit de desenvolvimento, né? Pode ver que os jogos mais bonitos do Play 1 é da Square. É da Square. Sem sombra de dúvida. Assim como a Rare, cara. A Rare... Nem a própria Sony conseguia fazer jogo tão bonito quanto a Square. Assim como a Nintendo, não. Cara, não tem nenhum jogo do 64 feito pela Nintendo que, vamos dizer assim, que é mais bonito que qualquer jogo da Rare. Não tem. E o último jogo lançado aqui no Brasil, oficialmente lançado aqui no Brasil pela Gradiente, foi o Tony Hawk Pro Skate 2. Em 2001. E no Japão foi um jogo chamado Bomberman 64, que não é o Bomberman aquele o de 97, tá? Não é. Mas lá é chamado de Bomberman 64, foi lançado em 2001. Eu vou até atrás pra ver que jogo que é esse. Eu não sei se é o mesmo que aqui se é o mesmo que foi lançado nos Estados Unidos, com o nome de Bomberman 64 Second Attack. Se eu não me engano, tem um subtítulo, só que lá no Japão tem 3 jogos, não, minto, 4 jogos do Bomberman, que tem um que ele é o estilo clássico, em 2D, estilo clássico super legal. Bomberman é da hora, velho. É verdade. E nos Estados Unidos, o último jogo, né, foi o Tony Hawk Pro Skate 3, lançado em 2002. E na Europa, foi o jogo, curiosamente, o Mario Party 3, lançado em 2001. Parte de acessórios, eu só vou citar aqui os acessórios oficiais, tá bom? Do 64, que, assim, foi bastante. Tinha o controle pack, que na verdade era o memory card, né? Do 64. Inclusive, no meu canal do YouTube, vou deixar aí na descrição, tem um vídeo que eu mostro o meu 64. Ali, eu mostro ali o cartucho de expansão, mostro tudo. Então eu não mostro ele ligado, mas, tipo... eu mostro ele de todos os cantos e lados dele. Cara, vem cá, você falando desse acessório do memory card do 64. Mano, eu lembro que tinha uma época, eu não sei se foi na sua casa que eu vi, que assim, mano, eu ia nas locadoras, se eu não me engano, o Zelda, ele tinha bateria. Tinha bateria, sim. E, cara, eu não sei se foi na sua casa que eu vi, mano, eu vi, tipo, jogando um que não tinha, que tinha que ser salvo no memory card. O quê? Não Zelda não, cara. Agora. Zelda não, mas por exemplo, o memory card, que era chamado de controle pack, cara, ele tinha 32 KB. É diferente do expansion pack, não é? Sim, ele tinha 32 KB, né, e ele era dividido por páginas, ele tinha 123 páginas. Os jogos, cara, foram pouquíssimos jogos que utilizava desse recurso aí. O Turok precisava do memory card, o International Superstar Soccer, ele exigia o memory card inteiro. Então você tinha que ter um memory card só pra ele. Só pra ele. Caralho. O Top Gear Rally, Rafael. Mano, o Top Gear Rally eu joguei na sua casa umas 300 vezes, zerei as 300 vezes sem memory card, velho. Então, o Top Gear Rally precisava do memory card, o Top Gear Rally 2 também precisava do memory card, o Top Gear Overdrive não, o Top Gear Overdrive ele era bateria também. Era tão mais prático, cara, os caras lançar bateria. Pois é. Sim. Ainda bem que o Resident 2, se eu não me engano, não precisava. Com bateria. Né? Nossa, graças a Deus. Era com bateria também. Mano, falar em Resident 2, que porte desgraçado que aquela empresa fez, hein, velho? A Angel Studios, né? Aí depois a Rockstar comprou e aí virou Rockstar San Diego e fez o Red Dead Redemption.
pegar um jogo de 1 GB, transformar em 64 bits, velho. Convertendo dava... É que eu sempre me confundo esse negócio de megabits e... Tem o megabits e tem megabytes, né? Eu não sei qual dos dois que é, mas ele é considerado o maior cartucho do 64, cara. Ele tinha 512. Eu vou falar 512 megas. O Ocarina e o Turok 2 tinha 256 megas. Em 98 eles eram os maiores cartuchos. O Rock Squadron, 128. O Ogre Battle do 64, 320, se eu não me engano. O Super Mario 64, 64. E assim, ó, para um ouvinte que é novo, que não tá entendendo, isso aí é o tamanho. Antigamente importava. Isso aí era muito importante. Saber a quantidade de megas que tinha num determinado cartucho. Saber quantos bits que tinha, né, o determinado videogame, pode ver. O que o Mega Drive tinha ali estampado em dourado, né, 16 bits. E o segundo acessório que saiu pro 64 é o Special Pack, né, que é o cartucho de expansão. E o Donkey Kong 64 tem que ter, né, velho? É o Donkey Kong 64 e o Majora's Mask. Tem que ter. É obrigatório. É obrigatório você ter. E o Perfect Dark, pra jogar o modo campanha, precisava dele. Precisava, sim. Isso eu lembro. Que era inserido ali em cima, né, do 64. Novamente eu vou dizer que eu tenho um vídeo que eu mostro o meu 64 com cartucho de expansão. Eu até removo ali, mostro bem bonitinho. Que ele adicionava mais 4 megas pro 64. Cara, e tinha diferença, tá? De jogar um jogo que era compatível, de jogar com e sem o cartucho de expansão. Mas sabe uma coisa que me incomodava bastante na época do 64? Era quando o jogo ele era lançado originalmente pro Play 1 e os caras faziam um port pro 64. Não ficava, não ficava legal. Era jogável, mas os gráficos... Eu fiquei chateado com um jogo. Mortal Kombat Trilogy. Ah, sim, cara. Mas tu sabia que... O Sub-Zero também não é muito bom. Mas tu sabe... Como? O Sub-Zero também não é muito da hora, não. Ah, eu gosto. Eu acho que foi um dos MKs aí mais hateados aí da saga, por assim dizer. Eu gosto dele, só que o Mythologic Sub-Zero eu acho que compensa, vou falar assim com uma dor no coração, mas compensa jogar no Play 1 por causa das cutscenes do que no 64 que só era uma tela estática. Mas o Mortal Trilogy, Rafael, tem campeonatos por aí espalhado que os caras ainda jogam Mortal Trilogy, eles preferem jogar a versão do 64 por causa que não tem loadings e porque ele é mais rápido. Faz sentido. Sabe uma coisa interessante também? Eram jogos licenciados no 64. Porque quando saíam jogos licenciados tanto pro Play 2, quanto pro Play 1, quanto pro 64, eu lembro, por exemplo, o Toy Story 2. Ele fez um baita de um sucesso no Play 1. Mas o gráfico no 64 é 10 vezes melhor. É muito mais bonito. Era mais bonito, sim. O que eu gosto da geração do Play 2 pra trás é justamente isso, mano, a portabilidade. Alguns que são cagados, na boa. Alguns são que sempre ninguém se tava falando aí, alguns são cagados. Mas como cada console tinha seu kit de desenvolvimento ali, cara, as desenvolvedoras tinham que ter cuidado devido para cada plataforma, cara. Cada plataforma, sim. Hoje é tudo baseado em PC, velho. Você desenvolve o jogo no PC e sai portando. Sabe? Linhas de código ali já era. Tanto que às vezes os caras desenvolvem para console. Por exemplo, o Batman, o Arkham Knight, ele foi desenvolvido nos consoles e depois foi para PC. Tanto que ele saiu cagado e os caras tiveram que tirar ele da Steam. Caramba. Ele saiu cagado, mano. O cara saiu muito cagado. Aí depois os caras corrigiram lá e botaram de volta. Mas na época que ele saiu muito cagado, sabe? Sim. Eu acho que falta esse cuidado, cara. Porque assim, hoje tem como você lançar a atualização, então os caras lançam o jogo de qualquer jeito, falar, espere o pessoal reclamar aí, e aí a gente corrige. Cara, isso já arruinou tanto jogo, cara. Tem um jogo que, apesar que assim, a gameplay do jogo não me agradou, que é esse Mind's Eyes, que é o dos caras do GTA lá, mas o jogo saiu uma bosta, mano, tudo cagado. Por causa disso, beleza, lança desse jeito mesmo, os caras vão reclamar, vai falar qual que é o problema, a gente vai ver, a gente vai corrigir. Antigamente não tinha como, cara. Então, assim, o polimento das desenvolvedoras em cima dos jogos era muito maior, cara. Sabe? Eles tinham muito mais cuidado. Eu lembro e que mais assim, tempo mano, também, né, Rafael? Não gastava tanto, né?
É verdade, é verdade. E outra, eu lembro do 64, uma versão do Mario japonesa, que foi lançada posteriormente do Mario 64, que ela corrige todos os bugs do jogo. Tanto que tem gente que vai fazer speedrun, quando se confunde com a versão, quebra a cara, porque os bugs não estão ali. O Mario 64 ele foi relançado, ele foi corrigido 2 vezes, né? Por causa desses bugs que você falou. E depois, a versão japonesa, ele era compatível com o Rumble Pack. Sério? Sim. Já falando aí do Rumble Pack, que era o acessório que fazia o controle vibrar. Eu tive, cara, era legal demais. Cara, eu achava muito louco, só que eu não gostava que deixava o controle pesado, hein, cara. Pesado, realmente. Mas depois disso aí, você acostumava, cara. Por causa das pilhas. Por causa das pilhas. E ele foi lançado em 97 junto com o Star Fox 64. Mano, era muito da hora jogar Star Fox com ele. Era muito bom. Cara, tinha muito jogo que eu via você jogando, que eu tinha vontade de jogar, mas eu nem me interessei, cara. O Star Fox foi um. Não, eu já ouvi palhaçada. Eu já ouvi muita palhaçada na minha vida. Dá licença, né, camarada? Poxa vida, cara. Eu amo o Star Fox. Até hoje ainda tenho cartucho aqui. Até hoje. E ainda voltando rapidinho ali no Expansion Pack, né? Que agora eu lembrei que um outro jogo também, Rafael, que eu vi muita diferença é o Rogue Squadron também, o Star Wars. Porque uma tecnologia que tinha no 64 era aquele anti-aliasing, né? Que ele tipo, deixava. Ele serrilhado. Ele removia o serrilhado. O Rogue Squadron, as naves, em algumas partes das naves tinha o serrilhado. Com o cartucho de expansão, corrigia isso, cara. Aí é legal. Uma coisa também interessante de falar do 64 é aquele jogo Spider-Man, que foi lançado pra ele, saiu pra ele, pro Play 1 e pro Dreamcast. A versão do Play 1 e do Dreamcast, se eu não me engano, o Homem-Aranha, a sombra dele é um ciclo. Já o do 64, ele projeta realmente a sombra do Homem-Aranha. E sabe por que isso aí, cara? Sabe por que isso? Porque uma outra coisa também que foi muito criticado na época lá, quando foi... que assim... Antigamente, tu vai lembrar, Rafael, a Electra, acredito que não, tu vai lembrar, mas antigamente as revistas, eles anunciavam ali, né, eles estampavam todas as especificações dos consoles, tu lembra? É verdade. Quantos canais de som que era possível, o número de... Uma coisa que importava muito também na época era quantos polígonos, né, quando entrou a geração 3D, quantos polígonos que iria gerar. O número de polígonos no 64, ele é abaixo do Play 1. O Play 1 consegue gerar muito mais polígonos do que o 64, né? Na tela. Mas olha a sacada. Beleza, a Nintendo falou, não, beleza, o Play 1 faz mais polígonos, só que o 64 gera menos, gera menos, mas com todos os efeitos especiais ligados. O que quer dizer? Ou seja, uma coisa compensou a outra. Por isso que aquela sombra do Homem-Aranha ali, aquilo ali não é um efeito, aquilo ali é um polígono. A sombra dele é feito de polígonos. No 64, eu quero fazer um efeito de sombra. O cara só, tipo, projeta a sombra nesse personagem aqui. Acabou. Era só isso, não era feito. A sombra não é feita de polígonos. Que nem hoje em dia, né? Hoje em dia, os jogos ele tem um modo desempenho e um modo gráfico. Se você quiser jogar o jogo rodando liso a 60 frames, você tem que jogar no modo desempenho, né? Você vai perder gráfico, mas você vai ter um desempenho melhor. Era o que a Nintendo fazia. Beleza, talvez... Compensava uma coisa... com outra. Os caras pensaram, não, beleza, talvez em quantidade de polígono a gente perde, mas a gente consegue compensar com efeito. O outro acessório que foi lançado pro 64 foi o Transfer Pack. Tu já viu o Transfer Pack, Electra? Já. Nunca tive contato, mas eu já vi. Eu tive um. Que você pegava... Eu só usei ele pra jogar... Pra pegar os meus Pokémon. Eu tinha um Pokémon azul. Eu fechei o Pokémon azul no 64. Você tinha... se você tivesse o cartucho do Pokémon Stadium, você podia jogar. Ele tinha um emulador de Game Boy ali no Transfer Pack. Não, no Pokémon, desculpa. E aí você jogava a campanha no Pokémon Stadium, né? Jogando ali o jogo do Game Boy. E você pegava os teus Pokémon que você treinou no Game Boy e jogava pro jogo do Pokémon Stadium. E você podia jogar o jogo com os teus Pokémons. Cara, mó barato.
Um outro acessório que foi lançado pra ele também é o VRU, que era um microfone, mas esse daí ele não fez sucesso não, e só teve 2 jogos pra ele. Dente de Go, o nome do jogo, e o Pokémon Rei-Yu Pikachu. Você trocava uma ideia com o Pikachu. Nunca vi, assim, pessoalmente, assim, ao vivo, assim, esse microfone. E tem pra vender ainda? Se tiver, é o preço de um preço de um coração. Caracas. Meu Deus. Vou vender meu Celta pra comprar. Cara, tinha ó, tô vendo aqui, ó. Tinha pro 64, tinha um outro que era um biosensor, velho. Sim, eu esqueci o nome dele. É que você colocava no dedo e aí você jogava. Que era pro Batia Tetris 64. E aí, pra medir os batimentos. Isso. Os batimentos cardíacos. Quanto mais rápido o teu coração, mais rápido ficava as pecinhas caindo. Tem outro aqui chamado Everdrive. O Everdrive eu tenho. Esse daí não é oficial, tá? Ele é pra você rodar os jogos do 64. Permite rodar toda a biblioteca de jogos via cartão Exatamente. SD. Exatamente. Olá, aqui é a Irene Croft. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Valeu e falou. 64DD. O 64DD, eu queria muito esse periférico. Só pra, podia até ser quebrado, assim, mas só pra deixar aqui junto com o meu 64, que ele rodava disquetes, né? Caralho. O Ocarina of Time inicialmente era pra ter sido lançado nele, por 64DD. E aí depois a Nintendo desistiu, aí... Eu tô vendo aqui, velho, é um trambolhão que você coloca o 64 em cima. Em cima, exatamente. Aí embaixo a entrada de disquete dele. De disquetes. Podia conectar na internet, mas não navegar, né? Tinha uma rede ali própria, né? Mas só 9 jogos que foram lançados pra ele. Detalhe, apenas no Japão. Cara, a Nintendo anunciou esse trambolho, eu acho que em 94 ou em 95, demorou anos pra lançar, só lançou em 99. Cara, Aqui, tô vendo aqui, anunciado em 95. Falando um pouco falando de periférico, falando um pouco do Super Nintendo, cara, uma coisa que eu não sabia é que os caras tinham lançado um remake do primeiro Zelda pro Super Nintendo. Ah, sim. Sim. Que era pra rodar num periférico chamado Satellaview. Isso. Que era conectado com a internet, velho. Vai tomar no... O cara já tinha conexão com a internet. Você usava o aparelho e você jogava conforme era transmitido pelo satélite, velho. Caralho, mano. O 64DD também, você podia conectar na internet pra baixar demos, informações assim dos jogos, mas infelizmente só no Japão, apenas com 9 títulos lançados. Essa geração 16 bits, 32 bits foi uma geração pra se experimentar muita coisa não deu certo, cara. Exatamente. Infelizmente, mano. Você está no Infinita Cast. Electra, Diga. você teve ou tem um Nintendo 64? Eu tive. É mesmo, é? Tá, e você lembra qual foi o teu primeiro contato com o videogame? Cara, meu primeiro contato, eu acho que eu tinha quanto? Eu já era um pouquinho mais velho, eu tinha uns 11, 12 anos. Era o console Tipo ontem. Tipo ontem não, vai, fiz 25, me respeita, Ricardo. Então, eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos aí, e isso foi na casa de uma amiga minha. Quem tinha o 64 era o pai de uma amiga minha. E ele viu, tua amiga lá gosta de videogame, né, deixa eu mostrar uma coisa pra ela. Aí ele foi lá, ele me desenterrou lá do meio da gaveta, ele puxando as coisas lá, ele desenterrou o 64. Falei, pô, que legal, 64. Ele, você já jogou? Não, nunca joguei. Aí ele tinha justamente, o jogo que ele tinha lá, eu acho que era o Cruises World, alguma coisa assim. Deve ser o Cruise World, que é o segundo. Ele mesmo, o Cruise World. Ele falou, senta aí e joga um pouquinho pra ver se você gosta. Ele sabia que eu jogava que eu gostava de jogo de corrida. E, cara, poxa, que delícia. Nossa, que jogo da hora. E assim, pro meu primeiro contato com o Nintendo 64, por assim dizer, foi maravilhoso, ainda mais o contato nativo, né? Ah, começou bem. É um bom jogo. É que eu só fechei o Cruise USA, cara, que eu adoro esse jogo. Qual o nome daquele outro jogo que você jogava? Era Rush? É, o Rush 2. Puta merda, é o jogão, velho. O jogo é frenético. E você, Rafael? Você lembra qual foi o teu primeiro contato com o 64? Responde aí, pô.
Cara, meu primeiro contato com o Nintendo 64, se eu não me engano, foi ou na locadora do Márcio ou do Kleber. O Dudu já tinha, viu? Eu não lembro qual das três que foi. Eu acho que foi o Dodô mesmo, foi Mario. Eu tinha jogado o Mario do Super Nintendo, tinha achado massa, eu vi esse Mario aí eu falei, mano, bagulho... Falou o bagulho é o que é traficante, é com certeza traficante. Real, tipo, você vê os gráficos assim da época, elas falam real o bagulho. Fala que é real. É real, parece que você tá dentro do jogo, tá ligado? Aí... Um filme em 3D, só que você joga. Só que você interage, sabe? Isso foi o que me chamou a atenção nessa geração que fez eu gostar de videogame, porque até então eu gostava, mas era mais um bagulho... Falou, o bagulho é traficante. Traficante. Péssimo. Esporádico, tá ligado? Gostava muito na época de jogar jogo de luta. Eu também, cara. Essas coisas assim, né, que hoje eu já não consigo mais por causa das limitações que eu tenho, por causa da minha deficiência, mas na época lá era o que tinha pra jogar, cara. The King, Street, Art of Fight, enfim. Sim. E, cara, quando eu vi o Nintendo 64, cara, eu já tinha visto outros jogos no Play 1, tipo como eu tava te falando, né, o Siphon Filter, o próprio Crash, só que assim, quando eu vi o Mario, tipo, sei lá, velho, a sensação que você tem, o mundo do Mario é maior, sabe? Ele é mais vasto, entendeu? Foi isso que eu nunca zerei o Mario 64, pra falar a verdade. Os únicos jogos que eu zerei no 64 foi o 007, o Zelda e como fala? Top Gear, né? Primeiro Top Gear ali. Mano, Resident Evil 2? Resident Evil 2 também, que eu zerei lá na tua casa lá. E, cara, foi uma experiência da hora, velho. Foi um bagulho bem louco. Desvio de caráter, hein, Rafael? Tinha que zerar o Mario 64, hein? Você que é um gamer lascado, eu acho que tinha que ter no teu currículo, que é um espetáculo de jogo. É que eu vi tanta gente zerar aquele jogo que não perdi a vontade de zerar. Ah, mas tem a experiência de jogar as fases, cara. São 15 fases, é muito bom, você tá louco. Cara, a primeira vez que eu vi o 64 foi numa revista Gamers. Ele ainda com o nome de Nintendo Ultra 64. E aí, novamente, numa outra revista Gamers, eles fazendo o review do Super Mario 64. Eu li a matéria, né, que a Gamers, eles montavam os textões, né, uns textos enormes. E aí com as letrinhas bem pequenininhas. Que, inclusive, eu tenho uma edição da Gamers, que é o link de capa, né, que era do jogo do Ocarina of Time. E depois eu vi na Rede Manchete, no jornal da Rede Manchete, o jogo do Super Mario também. O meu vizinho, ele chegou a comprar, o pai dele comprou o 64 pra ele, com o jogo do Super Mario. Os meus irmãos, eles não saíam de lá pra jogar o jogo. Eu não ia lá, né, tipo, eu pensava, eu nunca ia lá. Na verdade, eu só ia pra ver a mãe dele, que a mãe dele era muito gostosa na época. A mãe de quem? A mãe era a mãe... E a mãe dele era muito inteligente, cara. Então, tipo, matérias que eu não entendia na escola, ela me ensinava. Então, além de eu aprender, eu ainda ficava pagando pau pra ela. Nossa senhora, cara. Quantas homenagens que eu fiz pra aquela mulher, tá louco. A luta de 5 contra 1 aí foi foda, hein, cara. Cara, a parede lá do banheiro foi bastante rebocada. Que isso, gente? Que baixaria é essa, meu Deus? E aí... Cala a boca, mano, a menina! E o meu primo, o Thiago, a mãe dele comprou um 64, né? E que na época, diferente do Super Nintendo, que vinha com o cartucho do Super Mario World, o 64, ele não vinha com nenhum jogo. Então, o meu primo comprou o 64, e aí ele pegou emprestado de um outro primo meu, que já tinha também o 64, que tinha o Mario Kart 64. Naquela semana, eu tinha alugado, né, o Super Mario Kart, e aí eu fui na casa dele pra conhecer, né, ele chamou, né, falou, vem aí, eu tô com o 64 lá, tô com o jogo do Mario Kart, né, aí foi os meus irmãos e eu, na casa dele, né, na casa do Thiago. Cara, babei, velho, babei. Ô, Mario Kart, eu lembro que eu joguei pra caramba na sua casa, velho.
Ele e o Diddy Kong. Uhum. Então a primeira vez que eu joguei, que eu peguei num controle de 64, foi na casa do Thiago pra jogar o Mario Kart em 64. Joguei muito 64 no Márcio e no Dodô, mas eu jogava era o Killer Gold. O Adriano me ensinou a jogar, né? Então a gente ficava lá tretando direto no Killer Gold. E o Mortal Trilogy também. Cara, eu vou falar uma coisa, velho. Lá vem. Eu gosto muito do Play 1. É mesmo? É verdade? Ligado, é meu aparelho favorito, porque eu joguei muita coisa nele. Só que eu fui ter contato com diversidades de jogos foi no seu 64, cara. Pois é. Porque até então só jogava não, né? Eu enganava que jogava, né? Era futebol, luta, aí tinha o Metal Gear, que era que eu gostava muito de jogar, e o Resident só. Sim. Ué, o primeiro jogo de RPG que eu joguei foi Zelda. Lembrando que é RPG de aventura. Beleza, voltando. E aí eu enlouqueci, né? Falei, não, eu tenho que ter um 64. Já ia completar 2 anos que eu tinha um Super Nintendo. Como que a gente iria fazer pra convencer o meu pai de comprar um 64, né? Um colega meu, ele tinha um VHS do Diddy Kong Racing, né? Que tinha ali um vídeo lá explicando os jogos. Era bem tipo um documentário explicando como é que funcionava o Diddy Kong Racing, né? Meio estilo cômico. E no final tinha um trailer mostrando os melhores jogos do 64. Eu falei, tá aí. Neste trailer, que eu vou deixar o link deste vídeo na descrição. Era assim, tipo, cenas rápidas de alguns jogos. Dentre eles tinha o International 64 e o Star Wars, que eu sabia que meu pai gostava. E aí, a gente chegou no meu pai, conversou, falou, a gente quer te mostrar um vídeo aqui, que é de um videogame novo. Se você não gostar, tá tudo bem, a gente se conforma. E aí a gente mostrou esse pedacinho no VHS. E aí meu pai viu o trailer passando, que tinha Mario 64, tinha Extreme G, tinha Turok, Mischief's Maker, tinha o International, aí ele abriu o zoião, o Star Fox, o Star Wars. Quando terminou o vídeo, aí ele falou, aquele futebol ali é desse videogame aí que vocês querem? Falei, Ele, beleza então. Então, em dezembro a gente conversa. E aí a gente comprou o videogame em dezembro de 97. Aí chegamos em casa, instalamos, aí meu pai falou, vai na locadora e aluga algum jogo aí que não faça eu me arrepender de ter comprado esse videogame. Aí fui lá no Dodô, fiquei ali na parte do 64, aí o Dodô até lembra, cara. O Dodô falou, eu não acredito que você comprou também. Pois é, cara, tô com o 64 agora. Aluguei Killer Instinct, tava louco pra jogar. Eu falei, tá, eu tenho que alugar um jogo que faça meu pai não se arrepender, né? Que jogo que eu aluguei? O Mortal Kombat 4. Cheguei em casa, botei o Mortal Kombat 4 pra jogar. Meu pai tava junto com um colega dele. E aí eu fiz o Fatality do Liu Kang, né? Que ele se transforma num dragão, né? Aí meu pai, é real, cara. Isso aí é real. Impossível que fazem algo melhor do que isso. Olha como isso é real. Eu falei, pai, e aí, pai? Se arrependeu, pai? Não me arrependi, não. Era pra eu alugar o futebol, né? Mas tava alugado o futebol. Porque o bagulho também era caro, né, velho? Imagina. O velho pagar caro no videogame e chegar lá, puta, mano, me arrependi de ter comprado essa bosta. Aí, cara, só alegria, velho. Só alegria. Por isso que eu considero o 64 o meu videogame favorito, porque a experiência de jogar nele na época, cara, foram as melhores. Eu tive o Dynavision 3, joguei muitos jogos no Dynavision 3. Até comentei com a Electra no episódio do Super Mario Bros. Que eu tinha um cartucho de 64 jogos. Joguei muito o Nintendinho. Joguei bastante o Super Nintendo. O Super Nintendo, pra mim, eu via como uma evolução, né, do Nintendinho. Era tudo era melhor. Mas no 64, cara, jogar Super Mario 64, jogar Diddy Kong Racing, Mario Kart, Star Fox. O meu tio, cara, chegou a comprar um cartucho do Star Fox só pra ele ficar jogando, cara. Porque ele adorava jogo de nave. International, joguei pra caramba International 64. Pokémon Stadium, GoldenEye, Perfect Dark, que é o melhor FPS da 5ª geração. Resident Evil, Turok 2, que eu me cagava de jogar Turok 2, que eu abandonei. Tanto que eu sentia medo de jogar aquele jogo. Muitas experiências, cara. Não tem como eu não eleger ele como o meu videogame favorito. Madruguei demais jogando nele. Me diverti muito jogando nesse videogame. Bons tempos que não voltam. É verdade. Você está ouvindo Infinita Cast. Vamos agora para o nosso
Top 10 jogos de Nintendo 64? Partiu. Então pode começar, Electra. Bom, vamos lá. Começando do 10º? Tanto faz, você que escolhe. Não precisa explicar, só cita. Vamos lá, começando do 10º. O pessoal chamava de RR64, mas é o Ridge Racer 64. Caramba, quase que... Nossa senhora, quase que eu te cortei. Eu falei, que porra de jogo é esse? Sim! Lindo! Fechei esse jogo, eu fechei esse jogo. Tá aí um jogo de corrida que eu nunca gostei, velho. Mas isso é um absurdo. Pô, cara, era legal. Eu não curtia, velho. Porra, tu é um fudido, rapaz. Legal. Sabe por quê? Porque eu sempre curti jogo que usa carro de verdade, velho. Os carros sim. Tudo genérico. Não, mas os carros do Ridge Racer, pelo menos do 64, eram bem bonitos. Continua, Electra. Meu 9º lugar, Perfect Dark. Falo nada. Perfect Dark. Esse você não fala nada, se o Ricardo fica quieto. Vamos lá. 8º lugar, Tony Hawk. Não preciso falar nada também. Joguei bastante. 7º lugar, Mario 64. Claro, tem, né? Tem, com certeza. 6º lugar, Toy Story 2. Fechei na base da raiva, mas fechei. Mas fechou. Joguinho chato, difícil, mas você joga, com vontade. Me arrependi de ter vendido o cartucho, me arrependi. Pô, tá caro esse cartucho, hein? Pois é, me arrependo. Esse talvez eu seja um pouquinho jogada porque a galera não gosta, mas vai ser um joguinho da hora pra passar o tempo. A Bugs Life, aqui a gente chama de vida de inseto. Ah, sim, eu joguei pouco, mas pelo que eu joguei, ele era legal sim. Ele é bem gostosinho. Meu 4º lugar, Mickey Speedway. Muito bom. Do Mickey, muito bom. Muito bom, feito pela Rare, muito bom. Meu 3º lugar, F1 World Grand Prix. Jogo de Fórmula 1, desculpa, gente. Com certeza, né? Com certeza, não podia faltar. Real, naquela época era o melhor jogo de Fórmula 1, cara, era muito real. O gráfico era muito bom. Nossa, muito real. Muito bom. Sim. Vamos lá. Meu 3º lugar, o F1. Meu 2º lugar é o Cruising World, o primeiro jogo que eu joguei, não podia deixar ele fora. E o primeiríssimo que eu já joguei remasterizado no 360 foi o 007, o GoldenEye. Não podia deixar de fora. Muito bom. Eu achei meio sacrilégio não ter Ocarina of Time, mas tudo bem, não tem problema. Né? Não sou muito fã de Zelda, não. Eu não sou muito fã de Zelda, juro pra você. O indivíduo tem problema mental. Problema mental. Blasfêmia! Blasfêmia! Tá repreendido em nome de Jesus. Vai se benzer, vai pra igreja, Electra, vai pra igreja, vai se benzer. Passa um terapeuta também, vai num psiquiatra, tem que ir no psiquiatra, porque pra falar um absurdo desse. Não, cara, não pode, velho. Não pode. Só falta você falar que ouviu a versão de Ride the Lightning do Megadeth e gostou. Aí aí já apelou demais. Desculpa. Mano, que é péssimo. Nem o do Super Nintendo, pelo menos, Electra? Aqueles que é a visão isométrica? Não consegui. Não, mano, não, pelo amor. Tá, vai, assim, vai na Dona Palmira, se benzer, vai pro psiquiatra, tá bom? Por favor. Vai, Rafael, fala ela nem sabe que é a Dona Palmira. Ai, não sei, gente. Eu tentei jogar, não me adaptei ao jogo, por assim dizer. Você tá maluca, velho. Tu tá maluca falar uma coisa dessa. Não se adaptou a jogar o Ocarina of Time. Isso tá... Eu até tentei, mas eu falei, não rolou. Tem uma música aí que eu não sei de quem que é. Tente outra vez. Tente outra vez. Isso aí mesmo. Não dá. Vai, Rafael, fala o teu top 10 aí. Em 10º lugar, o jogo que a gente tava falando aqui, que eu apesar de eu não ter jogado tanto, mas eu curtia demais, é o Rush. O segundo jogo? O 2, né? É o 2. Nossa, o Rush. Demais. Cara, ele é muito frenético aquele jogo, né? Eu gostava muito de jogar ele lá na casa do Ricardo. Eu também. Tudo quanto é jogo de 64 que eu falar aqui, foi tudo na casa do Ricardo que eu joguei. Isso aí. Que era o único cara que eu conhecia que tinha 64. E que me aturava. Com orgulho. O nono lugar vai pro Top Gear Rally 2, que eu não curti muito. Curti até, mas não... também não... Eu gostei, aquela ideia de... Eles meio que eles quiseram fazer tipo um Gran Turismo, né? De rally. Isso, meio que simulador.
Meio simulador, tinha que tirar carteira. Essas paradas assim, né? Já não. Mas aí deixava um jogo um pouco mais lento, né? Isso. Em 8º lugar, cara, um jogo que eu joguei muito na tua casa também, não cheguei a zerar, mas joguei bastante, foi o Perfect Dark, mano. Jogaço. Vai ter... A minha missão de vida é ter episódios dos jogos da Rare, cara. Perfect Dark é isso, meu. Tem que ter episódio. Vai ganhar episódio aqui também. Manda aí, Rafael. Em 7º lugar, Turok 2. O jogo desgraçado. Inteligência artificial top. É uma palavra sem envergadura, que é a palavra top. Turok é bom demais. O jogo, mano, é difícil, velho. Eu nunca consegui zerar aquele jogo, não, porque eu achava ele muito difícil, mas eu curtia jogar, ele era longo, cara. O Turok 2 tinha 50 km quadrados reais. Caramba, velho. Tudo pra você percorrer. É, isso aí. Em 6º lugar, cara, em 6º lugar eu vou colocar o Mario, vai, porque eu nunca cheguei a zerar o Mario, mas eu cheguei a jogar e, cara, eu falei pra vocês, foi um bagulho surreal, tipo, sem palavras, né? Um dos poucos jogos que, uma das poucas franquias que conseguiu migrar pro 3D e que migrou perfeitamente, né? Isso. Em 5º lugar, já é um multiplataforma, por causa do trabalho que foi feito nele. Claro. Resident Evil, velho. Cara, o trabalho que aquela Angel Studio fez nesse jogo, olha, porra, por mais desenvolvedoras assim, velho, que se empenhem, que façam as coisas com amor, né? Não cagado, joga aí, que aí a gente atualiza depois, que aí é foda, né, mano? Um grande abraço aí pra CD Projekt. Isso. Em 3º lugar, cara, o Cruising USA. Nossa, cara. Foi um jogo que eu joguei ele primeiro no fliperama. Nem foi na sua casa, não. Foi no fliperama aqui do lado de casa que eu joguei. Sim, velho. Ali no fliperama ali que era do Gavin, não é? Do pai do Gavin? Não, mano. Aqui do lado de casa mesmo, literalmente. Onde tem o cabeleireiro aqui. Tinha um eu joguei, bar. Eu joguei ali no bar do pai do Gavin. Então, cara, tinha como se fazer ônibus, jogar, tá ligado? Fazer ônibus. Sim. Saía jogando. Em 2º lugar, cara, é um jogo aqui que eu não cheguei nem a jogar tanto, mas você vai concordar comigo. O Star Fox, mano. Jogaço, cara. Tá louco. Star Fox. E o primeiro é nós, né, mano? O primeiro tem outro, velho. É o Zelda, mano. Com certeza, cara. Zelda, né? Ao contrário da Electra, cara, Zelda é Zelda, né? Zelda. Eu vou ser massacrada nesse podcast daqui pra frente. O Ocarina of Time, você tá de brincadeira. Eu não vou falar aqui não, porque se eu começar a falar de Ocarina of Time, eu não paro mais. Eu só não coloquei o Majora's Mask na lista porque eu não cheguei a jogar. A tua lista tá, ao contrário da Electra que não colocou Zelda, a tua lista tá muito boa. Pelo amor de Deus, colocou Fórmula 1! Deixa eu ser feliz da minha Fórmula 1. Bom, então eu vou aqui falar o meu top 10. Eu não fiz a lista de preferência, tá? Eu fiz em ordem alfabética, porque ia levar muito tempo pra eu fazer. É muito jogo. Então, assim, os jogos que eu escolhi, a minha lista eu acho que pode surpreender um pouco, mas os jogos que eu escolhi aqui é que eu tive uma experiência diferente com cada um. Eu vou começar do primeiro, porque tá em ordem alfabética. O primeiro, Banjo-Kazooie. Ele é praticamente, nota da Rare. Ele pegou tudo que o Mario 64 fez e duplicou. Banjo-Kazooie é sensacional. Então já vou avisando que não tem o Mario 64 aqui na minha lista, porque eu tive uma experiência muito mais fascinante jogar o Banjo-Kazooie, mas Mario 64 eu recomendo que todos joguem, tem que jogar. E que inclusive o Banjo-Kazooie tem um episódio aqui no Infinita Cast, que é o episódio número 9. Em segundo lugar, Diddy Kong Racing, pra mim, foi o melhor jogo de corrida de estilo Mario Kart da 5ª geração. Vai ganhar episódio aqui no Infinita Cast. Terceiro, o Jet Force Gemini, também da Rare. Boa escolha. Puta de um jogaço. Número 4, Killer Instinct Gold. Joguei demais esse jogo. Lembrando que é mais um jogo da Rare. Número 5, mais um jogo da Rare, Perfect Dark. Tive uma baita experiência jogar esse jogo. Assim, eu me diverti muito. Babava nos gráficos desse jogo. Número 6, Resident Evil 2. Tinha que colocar ele na lista, né? Porque é Resident Evil. Número 7, Super Smash Bros.
Super Smash Bros. Esse faz tempo que eu não uso dele. Mano, eu vou falar uma coisa, velho. Tá aí um joguinho que não me desce, velho. Não, que coisa absurda. Rafael, é porque você nunca jogou modo multiplayer, Rafael. É uma loucura jogar Smash Bros, cara. Até no 64 já era divertido. Eu acho que é por isso mesmo, velho. Porque jogo de luta, se jogar sozinho, é uma bosta. Isso aí que você disse é tudo burrice. E número 8, Star Fox 64 também. Madruguei jogando horrores, cara, esse Star jogo. Fox é da hora. Decorei todas as falas desse jogo. Eu adorava a trilha sonora. Adoro, né, a trilha sonora. Uma coisa que deixa o Ricardo bravo é você falar que ele não sabe jogar Star Fox, velho. Eu juro por Deus, mano, os irmãos dele ficavam provocando ele lá, véio, falando que ele não joga porra nenhuma. O bicho ficava bravo. Mas ninguém conseguia pegar as medalhas, né, do jogo. Só eu que pegava as medalhas. Ah, mano, quando eu ia lá na sua casa também você tava jogando, né? Daqui a pouco eu tava vendo você jogando a mesma fase, você pegava outra rota, e outra rota, e outra rota, e outra rota. Tá louco, bom demais, cara. Star Fox, você tá louco. Cara, o legal do Star Fox é isso, velho, que tipo assim, apesar dele ser um jogo linear, ele é linear e não é, né? Por causa desse tanto de rota que ele tem. Sim, o fator replay é altíssimo. Não, isso é verdade. Número 9. Star Wars Shadows of the Empire. Eu tive que trocar esse jogo porque... Star Wars. Cara, Star Wars por 64, os 4 jogos são maravilhosos. Mas o Shadows of the Empire, apesar de... ele foi lançado em dezembro de 96, que tem episódio aqui no Infinita Cast, é o episódio número 14. Graficamente, ele é bem feinho. Só que, cara, a jogabilidade dele é muito diversificada. Você pode jogar... Tem fases de tiro, que pode ser tanto em terceira e em primeira pessoa, tem fases de nave. E, assim, eu gostei ainda mais desse jogo. Foi depois que eu li o livro do Sombras do Império. Depois que eu li o livro, quando eu comprei na época, eu achei que era a história do jogo em formato de livro, mas não. O Sombras do Império era um projeto multimídia, falando bem rapidamente aqui, era um projeto multimídia, que o jogo você controla um personagem, o livro você é de outro personagem, e os gibis são outros personagens. Então, assim, no livro você começa na primeira fase do jogo, tá no livro. E aí, depois disso, cara, o livro vai pra um outro caminho. Poucas vezes o personagem principal do jogo é citado lá no livro. Então, depois eu li o livro, voltei a jogar o jogo. Nossa, cara, o jogo ficou muito melhor. E o número 10, não pode ser outro, senão Ocarina of Time, que é uma obra de arte. Entendeu, Electra? Thank you. Eu também tive uma baita experiência jogar esse jogo. Sabia não? Então é isso, querido ouvinte, um episódio homenageando este maravilhoso videogame da Nintendo, o Nintendo 64, meu videogame favorito. Se você teve se você já jogou quais as suas experiências com o Nintendo 64, comentem. Comente aqui na parte de baixo aqui do Spotify, ou se estiver ouvindo pelo YouTube também, deixe seu comentário sobre este maravilhoso videogame que foi tão importante tanto para os jogadores e fãs da Nintendo quanto para o mercado, para a indústria dos videogames. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até a próxima! Cara, eu lembro, a gente tava falando de que antigamente o pessoal se reunia pra jogar. Eu lembro uma vez, mano, tava eu, você e o Acácio, não sei quem mais lá. Tava uma penca de moleque lá na sua casa lá. Tinha um Super Nintendo lá, os caras estavam jogando Dragon Ball, velho. Peguei no controle, não saí mais, mano. Nunca tinha jogado Dragon Ball é o Dragon Ball Z3. Mano, eu nunca tinha jogado o jogo, velho. Nunca joguei o jogo na minha vida, mano. Primeira vez que eu fui jogar o jogo, fui... Curiosamente, aquele Dragon Ball ele não tinha modo campanha. Era tipo... Só versus, né? Só versus. Um negócio estranho, cara. E eu lembro que eu comprei ele e... Não, quem comprou ele foi o Adriano. A gente botou pra jogar
E você já viu a capa dele? A capa dele é o Goten e o Trunks, né? Então a gente achou que era o Goku, aquele ali era o Goku. E aí chegou na hora de escolher os personagens, cadê o bendito do Goku? Eu falei, mas só tem um monte de gente loiro aqui, cadê o Goku? Só que tinha, né, o Goku adulto, Super Saiyajin. Só que a gente... É que na verdade eu nem sabia que existia Dragon Ball Z. Eu nem sabia. Pra mim, Dragon Ball era aquele que passava na SBT. Na capa do jogo era o Goten e o Trunks, e eu achando que era o Goku. E eu boto o cartucho, eu boto o jogo pra jogar, cadê o tal do Goku? Não tinha. Fugindo aí um pouco da pauta, tem um canal do Joveno, o canal do Joveno, que ele compara todas as versões de Resident Evil 4. Todas que já foi lançadas. Todas, Rafael. Até o Xbox One. A melhor versão, você acredita que ainda a melhor versão é a do GameCube? Por causa que as outras versões são portes de Play 2 aí. Não, pior que não, Rafael. Pior que não. A versão do Nintendo Wii é um port do Play 2. Só que os outros não. Os outros, os caras meio que remasterizaram, só que esse lance de remasterizar perdia em qualidade gráfica. Ele comparou, cara, ali as texturas da versão do GameCube com a do Play 4 e do Xbox One. A textura do GameCube era ainda mais bonita. Cara, eu olho as fotos dessa mina no Instagram dela, parece que ela tem 15 anos, velho. Por Deus. Pior. Eu vejo ela tocando guitarra lá com aquele cabelinho raspado bem de lado. Assim, eu falo, mano. Massa pra caramba, hein? Eu falo assim, essa mina tem. Muito estilo, cara. Eu falo assim, mano, essa mina tem 15 anos, faz quanto tempo, velho? Acho que é igual a minha mãe, né? Minha mãe parou no tempo, né? Minha mãe por 10 anos tinha 50 é verdade, velho. É verdade, velho. Se você vê a mãe do Ricardo, é a mesma coisa de eu tá vendo ela na época que eu frequentava a casa dele, velho. Pior. Jesus, velho. Pior. Obrigado por escutar. Siga no Instagram, @InfinitaCast. Narrações por Zizibs. Yay!